Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje conversaremos sobre estratégias nutricionais para motivar seu filho a comer. Sabemos que desde a gestação a gente pode contribuir com uma melhor alimentação para as crianças, mas chega uma fase que as crianças têm recusas alimentares ou têm preferências por alimentos menos nutritivos. Então conversaremos um pouco sobre esse assunto hoje com a nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, Richelle. Muito obrigada. E com a mestranda Angelina, também nutricionista e aluna do mestrado profissional materno-infantil. E temos a presença também das alunas do curso de nutrição para debatermos um pouco sobre este assunto. Então, queria começar perguntando para vocês, gurias, como é que vocês enxergam e como é que a gente pode pensar, numa pergunta bem clássica das mães, que no início da introdução da alimentação complementar, as crianças acabam, depois de experimentarem vários alimentos, acabam comendo de tudo. E aí chega uma fase que elas começam a não gostar mais de um alimento, não gostar mais de outro, isso lá por volta, dos 2 aninhos. Como é que vocês pensam que as mães podem ajudar nesse processo? Bom, nesse momento as crianças já têm outros interesses, elas já brincam, já caminham, já brincam, já têm outros entretenimentos que não seja só a alimentação. Então a alimentação acaba perdendo um pouco o foco. Mas então assim, é importante que não interte a criança com outras coisas. Por exemplo, ligar um DVD para a criança na hora da alimentação. Ou, por exemplo, a criança está brincando e vai lá alimentar. Não, a criança tem que ter um horário, mais ou menos, para ela saber que aquele é o horário da alimentação, que ela tem que comer aqueles alimentos e que seja interessante o momento da alimentação focando nisso, que ele tem que comer, mas que... Faz parte. Faz parte. Isso. Então, dos 2 aos 6, mais ou menos, essa fase, de desinteresse. Eles acabam escolhendo mais também o que eles querem comer, mas é interessante ofertar de outras formas, de outras maneiras, porque não quer, se a criança rejeita, não quer dizer que ela não goste, que apenas ela, naquele momento, talvez não queira, Que é bem típico da fase também, É uma fase que eles não crescem mais tanto, Então, os pais imaginam que eles têm que comer a mesma quantidade que comiam antes, Acabam ficando ansiosos, oferecendo outras coisas, mas é interessante oferecer alimentos saudáveis que a criança possa escolher aquilo que ela quer dentre alimentos saudáveis, não forçar outras coisas com medo que a criança... Tem um livro muito interessante de um médico que tem um livro, chamado Meu Filho Não Come, e eu acho muito interessante uma frase que ele coloca, que a gente sempre fala, tem que comer para crescer. Na verdade, a criança come porque está crescendo, Então, acho que a gente pode pensar nisso também. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, o que fazer naquele momento que a criança recusa aquele alimento? Angelina, não sei se quiseres... Acredito que até aquela insistência, aquela atenção para o seu filho, eles vão acabar recusando alguns alimentos, sim, vai ser da fase deles, E normalmente ter o incentivo de continuar mostrando, de repente, em outra forma de apresentação, como uma banana em rodelinhas, a banana inteira, até para a criança estar pegando com a mão, ou amassada, ou colocando com outros alimentos. Talvez o modelo, a apresentação que vai estar para essa criança, vai incentivar ele a comer de outra forma. Ele não é enganar a criança, mas mostrar que existem outras preparações que eles podem até chamar mais a atenção dessa criança, Esse é um ponto bem importante, Não enganar as crianças. Muitos pais acabam escondendo os alimentos, Porque a criança não come... Mascarando, e isso é muito prejudicial, Angelina? Isso, a gente, na questão dos alimentos, a gente deve oferecer para eles, da melhor forma, claramente que eles enxerguem aquele alimento, saibam identificar, porque vai ser nessa idade, nessa fase, que eles vão aprender a conhecer aquele alimento e saber se gostam ou não daquele alimento também. E eles podem até não gostar hoje, mas daqui 2 dias outra pessoa vem e oferece e ele vai comer, Ele vai gostar, ele vai conseguir saborear aquele alimento. Isso é importante também, a gente não ter uma desistência
de insistir com essa criança, E né? a importância da comunicação também, né? Pegar o alimento, falar o nome da fruta, que aquilo é uma fruta, a importância dela, né? Eu acho que Demonstrar, né? tem uma grande importância também no aprendizado da alimentação, né? Isso mesmo, é uma fase de aprendizado, né? Que mascarando os alimentos, a criança nunca vai aprender o sabor ou o gosto. É o né? mesmo jeito de misturar os alimentos, né, no prato. Por exemplo, é um almoço, tem todos os grupos alimentares, e, por exemplo, mistura o arroz com o feijão, com a carninha, com a salada, os legumes. Isso a criança não aprende a distinguir o gosto de cada coisa. E se ela não gostar de algum daqueles alimentos que está ali, ela vai acabar rejeitando o prato todo, porque ela vai sentir o gosto daquilo que ela não gosta. Então, não vai apetecer, né? E Tchelle, já aproveitando, tem aquela fase, né, de introdução da alimentação complementar, e muitas vezes, né, nesse processo, as crianças acabam rejeitando mais o alimento mais, não salgado por conter sal, mas a refeição mesmo, né, o almoço ou o jantar. Isso é normal da idade? Como é que a gente pode proceder? Sim, isso é associado ao leite materno, porque a criança que é amamentada, o paladar dela está adequado mais para o doce, porque o leite materno, ele é mais adocicado. Então, na introdução alimentar, é interessante que a gente indica 3 papas durante o dia, que sejam 2 de frutas e uma salgada para a criança ir adequando, aprendendo aquele sabor diferente. Isso aos 6 meses, quando for a introdução alimentar. Aos 7 meses, já pode acrescentar mais uma papa salgada durante o dia, né? E daí, isso conforme o avanço da criança, até 1 ano, por aí, ela já está fazendo 5 refeições, já está conseguindo se alimentar junto com os pais, em consistência e texturas diferentes, assim. O ideal que não sejam sopinhas e nem trituradas, que sejam esmagadas com o garfo, né, para ela sentir aquele gosto, apenas para não se engasgar, porque não tem dentição ainda, e é uma novidade, né. E uma das questões que a gente vê bastante no dia a dia é dos pais acabarem, a criança não quer comer, uma criança maior, né, não quer comer, e os pais acabam substituindo pelo leite, por exemplo, né, porque a criança tem uma maior aceitabilidade, né, e as repercussões dessas questões. Sim, isso não é o ideal, porque o leite materno, a partir dos 6 meses, ele já não tem mais todos os nutrientes que a criança precisa nessa fase. Então, o ideal é não insistir que a criança coma, mas mostrar outras formas, mostrar de outras maneiras para a criança aprender a gostar daquilo e que ela coma aquilo. Se ela não quiser, não substitua pelo leite, espere mais um tempo até ela ter mais um pouco de fome, porque às vezes a criança nem tá com fome e o leite também é mais fácil para ela, né? Ela tá acostumada a ter o conforto da mãe também. Então, o ideal é incentivar a alimentação. E até mesmo é importante, depois dessa fase, na introdução alimentar, com que eles tenham aquele alimento para poder fortificar a parte do muscular da mastigação, né? Movimentando todo esse sistema aqui de digestão, que começa desde a mastigação. Isso é importante para ele também, né? Para essa criança ir desenvolvendo. E as crianças acabam, né, consumindo esses alimentos lácteos em maior quantidade, isso também pode levar até ao sobrepeso, né? Eu acho que a Heloíse agora gostaria de... O que podemos fazer com a criança que está sobrepeso? Bom, primeira coisa, eu acho que é investigar o ambiente familiar da criança e investigar a qualidade dos alimentos que essa criança está consumindo. Porque, às vezes, o sobrepeso não é a quantidade da alimentação que ela está comendo, mas sim a qualidade, né? Porque muitas vezes, como a gente estava comentando agora, a criança não quis comer tal coisa, mas aí dá uma bolachinha, Um salgadinho, né? dá outros alimentos que não são interessantes assim, sabe? Então, o ideal é tu investigar esse ambiente familiar também para ver se a criança também faz exercício ou se fica só jogando videogame, vendo televisão. Isso tudo esse sedentarismo da criança acaba também elevando o peso, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer a cada criança, é um caso. E hoje em dia também a gente consegue notar a mídia, né? Como ela estimula bastante e como tem aumentado as crianças obesas, né? A mídia
convence eles que alguns alimentos são melhores. Aí eles chegam no mercado e convencem seus pais que gostariam daquele alimento, né? Então isso aí a gente também tem que ter bem claro com os pais, dos pais mostrarem o que é saudável também, né? Então essas trocas também não seria o ideal. Sim, porque a mídia associa os desenhos animados que as crianças veem na TV no rótulo do alimento. Isso já atrai a criança em função do desenho ou dos brindes que vêm junto. Então a criança às vezes acaba comendo um alimento que não é saudável em função daquela imagem que tem no rótulo. Né? Queria complementar? Então, assim, né, gurias, como é que a gente faz para tentar adequar, né, toda essa mídia, né, que traz a criança e mais com alimentos saudáveis, que não tem propaganda de alimentos saudáveis, né? Como é que a gente pode, talvez mais publicamente, assim, né, com legislações, como é que a gente pode fazer essa adequação? Primeiramente, eu acredito que já venha desde da casa, né, dos familiares. Porque se essa criança não tiver aquele acesso a produtos não saudáveis dentro de casa, industrializados, ela não vai ter o acesso, ela não vai pegar no armário de casa. Então, primeiramente, a gente tem que começar com os pais. Aquela reeducação alimentar, mostrando com que ele vai fazer bem para o seu filho, né? E depois mostrando também, explicando para essa criança o que são alimentos saudáveis, não saudáveis, verificando a escola que ele está inserida, né? Para ver se tem uma nutricionista lá, de repente, se o cardápio dele está adequado também, né? Ver os lanches saudáveis. Luana, tu queria fazer algum comentário? Voltando um pouco sobre a recusa dos alimentos. Quando a criança ele recusa o alimento, a gente deve oferecer alguma recompensa para essa criança? Deve insistir ou deixar ela à vontade para ela escolher o alimento e o gênero? Por exemplo, assim, não você deve insistir e nem tentar recompensar com alguma outra coisa, porque senão ela vai associar sempre que a alimentação não é alguma coisa ideal, que ela vai fazer isso só para ter uma recompensa depois. E quanto ao escolher, é o ideal que a criança escolha assim o que ela comer, mas dentro dos alimentos saudáveis. Por exemplo, numa mesa, ela está junto com a família, que seria o ideal, tem vários alimentos, ela pode escolher o qual ela quer, desde que sejam alimentos saudáveis, que não sejam alimentos gordurosos, entre outros assim, mas é ideal que... Porque se tu for montar, alguém for montar o prato para ti, por exemplo, a pessoa não sabe o que tu vai querer se tu não falar. Então é bom, se ela quiser pegar com a mãozinha, se vai sujar alguma coisa, ela vai estar montando o prato que é o que ela quer comer naquele momento, porque não adianta oferecer de tudo, senão ela não vai querer todos aqueles. O ideal é que ela escolha, que ela saiba, claro que sempre auxiliando, porque não é sempre que a criança vai querer todos os alimentos, mas é ideal que tenha um acompanhamento. Acho que é importante, assim, não dá para deixar de livre escolha, porque a criança acho que acaba até se perdendo, né, nas escolhas, mas dentro daquelas opções que se tem, talvez então, ajudar, né, ajudar, que né? eles tenham esses alimentos, né, dentro Sim, de casa e conforme o dia a dia da família também. Não vamos exigir alguma coisa que aquela criança deve comer se não está no padrão do alimentar da família também, né? Isso. E outra coisa que acontece muito, né, os relatos das mães são muito fortes, é da guerra, né, ou da hora do almoço. Muitas mães relatam que é a pior hora do dia, e é um momento tão prazeroso, né, um momento que deveria ser de trocas, né, de realmente de ter prazer com aquela alimentação. E talvez esse estresse, talvez não, né, a gente até tem visto muito assim que esse estresse faz exatamente o contrário, né, vira uma queda de braços ali, uma briga, e a criança estressa e acaba comendo menos ou rejeitando mais os alimentos mais saudáveis, né? Porque a recompensa nunca é com um legume, com uma verdura, com uma fruta, é sempre com um alimento doce que a criança já gosta, né? E a gente fica reforçando aquele sabor, né? Aquele paladar doce. E aí, pensando, né, nisso, como é que vocês acham que a gente podia combinar legumes ou verduras ou na própria salada, né? Porque sempre esse é a maior questão dos pais, né? De combinações de saladas ou de verduras. A gente preconiza, né, um prato variado, né, colorido, por exemplo, uma beterraba, uma cenoura, fazer uma beterraba cozida, cenoura ralada, crua, sempre combinando um cru e um cozido, né, e tendo a variedade de arroz, feijão, sempre no formato colorido, e podendo também
deixar eles separados para a criança poder identificar esses alimentos, né? Não misturar tanto. Claro, se tiver alguma criança que a gente não consiga realmente fazer com que se alimente, ou a gente pode também colocar como ingrediente de algum alimento, sim, né? Para ele não enxergar, tudo vai depender de cada criança também, né? Bruno, gostaria de... Sim, eu gostaria de saber como pode ser feita a distribuição dos alimentos, né, dos gêneros alimentícios no prato para a criança. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente estava acho que foi mais ou conversando, menos. né? Mas Variada, A composição, colorida, né? isso. Não, e é ideal acho que de os repente, alimentos- Gurias, né, de a gente comentar um pouco dos grupos alimentares, né? Sim, o ideal é que tenha um carboidrato, uma proteína vegetal, uma proteína animal e legumes assim e saladas, de formas variadas também. O ideal é que tenha algum vegetal cru, algum cozido e sempre coloridos assim, para ser mais atrativo o prato, né? Isso falando do salgado. E quanto a frutas, por exemplo, que as crianças também têm alguma dificuldade em comer, isso também a gente pode fazer alguma variação. Por exemplo, espetinho de frutas ou algumas outras coisas assim que a criança consiga interagir e gostar daquilo que ela está fazendo, porque senão, como a Fran agora estava falando, às vezes é um ambiente assim de tortura que eles não querem, então é bom que seja um ambiente prazeroso, tranquilo, para que ela consiga se alimentar melhor. E eu acho também, assim, a questão de envolver, que nem essa das frutas, fazer um espetinho, envolver essa criança, que ele vai mexer com aquela fruta, ele vai produzir, ele vai servir alguém também. É tão interessante mostrar para essas crianças que elas podem participar, né? Que ele está fazendo parte daquele ambiente, ele não está sendo só servido, né? Ele pode servir outras pessoas. E, Gurias, uma coisa que eu acho que as mães divertir. perguntam bastante, né? Ou tem muitos que têm mais habilidade ou que querem tentar de outras formas, que acabam diariamente fazendo aqueles pratos, né, com carinha, com patinho, né, fazendo aqueles pratos muito lúdicos que acabam virando rotina, né? Como é que vocês orientam nesse sentido? Eu acredito que seja assim, ó, hoje em dia é muito lindo esses pratos divertidos, tudo, mas hoje em dia com a mãe independente também, é difícil da mãe estar proporcionando esse alimento todos os dias de forma divertida para o seu filho, né? Eu acho que talvez o maior ponto ainda seja da criança comer pelo alimento e não comer pelo lúdico, né? Porque aí a gente acaba... Que eu iria terminar, porque assim, ó, aí essa mãe, uma vez que ela não fizer esse prato divertido, a criança já vai se recusar de comer. Então essa criança tem que estar bem claro para ela o porquê que ela está se alimentando, né? Conversar com essa criança sobre os alimentos, as propriedades nutricionais dele, porque eles entendem, eles acabam entendendo e aprendendo o que é o saudável e o que não é o saudável, por que eu estou comendo, né? Então, não só da forma divertida do prato bonito que pode encantar. Ele vai chegar um outro dia, em outra casa, de repente da avó, de outro familiar, e não vai comer aquele dia porque não tem o prato decorado dele. Então, a gente não pode sempre fazer com que se torne rotina esse prato divertido, né? Até mesmo em escolas, né? Porque nas escolas os professores não têm tempo de fazer prato decorado para todas as crianças e daí naquele momento a criança vai rejeitar, então é ideal que entenda o porquê daquela coisa. Ótimo. Nayana, tu gostarias? A gente sabe que muitas crianças elas acabam levando na escola o lanche mais prático, né? Que é o industrializado, a bolachinha recheada, o refrigerante. Muitas vezes a gente vê isso na lancheira. E a influência que isso causa nas outras crianças, né? De que maneira que a gente pode proceder para que isso não tenha tanta influência entre as outras crianças, né? Os colegas. Eu acredito que seja mais de casa e a escola também promover esse vínculo do pai e escola, né? Que se todas as crianças estão trazendo lanches saudáveis, e também leva o tempo de cada pai conseguir organizar essa lancheira, né? Então, deve ser primordial deles terem esse tempinho, porque às vezes é falta de organização, né? Se a gente criar o costume de mandar um lanche saudável para o meu filho, os outros também vão começar a levar. E, de repente, em reuniões, todos os pais entrarem nesse E que dicas, assim, vocês dariam de lanches saudáveis, atrativos, de sobremesas, por exemplo, que ao mesmo tempo sejam saborosas e atrativas, mas também saudáveis, né? Sim, isso, por exemplo, assim, ó, num lanche saudável não quer dizer que demande tempo, porque tem coisas práticas que tu pode adequar num lanche. Por exemplo,
tu colocar numa lancheira uma fruta, algumas castanhas, frutas secas, ou até mesmo um sanduíche, alguma coisa assim, ó, isso tu não demanda muito tempo para preparar e é uma alimentação completa e saudável, assim, para criança, sabe? Quanto aos lanches dos colegas, por exemplo, se um outro colega levar algum lanche não tão saudável e aquela criança quiser, porque quer provar, porque está vendo em outros colegas, isso pode influenciar também. Então, como a colega falou, o ideal é o quê? Que tenha essa interação da escola com os pais, incentivando a alimentação saudável dos lanches. Essa conscientização de todos, né? Porque um só não vai conseguir mudar. Então a gente tem que trabalhar em equipe com o colégio, com a escola, com os pais e nunca sozinho, porque essa criança está no meio de todos, né? Eu vejo que é sempre a desculpa, né? Não sei se a gente pode chamar né, dessa palavra, é da falta de tempo, né? Mas talvez a organização e saber fazer escolhas melhores talvez auxiliem, né? E na verdade está no futuro dessa criança, né? Do nosso filho, então, que a gente tem que ter um tempinho, uma organização melhor e que a gente consegue organizar para eles terem uma alimentação saudável, né? E, gurias, agora eu estava pensando assim, alimentação saudável tem algum tempero, algum condimento, alguma coisa que não seja tão indicada para nessa fase, para crianças, para menores? O ideal é que sejam temperos naturais para acentuar o sabor do alimento, como por exemplo um açafrão, um cheiro verde, algum alimento, temperos naturais mesmo. Isso. Diminuindo sempre o sal, né? Porque a criança, ela está em fase de desenvolvimento. Essa criança não tem esse conhecimento do sabor salgado, forte. Então, às vezes, a gente acha, vai fazer uma comidinha para ela, um ovo até cozido, de repente coloca um salzinho, né? Não precisa, a criança não precisa desse sal. Ela não conhece. Então, quanto menos tempo ela tiver esse acesso ao sal, ela vai consumir menos esse sal futuramente. O paladar dela vai estar melhor identificando o sal. Então, para ela, não precisamos colocar o sal. No leite materno também, quando a gente fala no leite de vaca, na verdade, tu vai fazer a mamadeira, colocar um açúcar, um Nescauzinho para encantar a criança, não tem necessidade, né? A gente sabe que eles não têm esse sabor, então essa identificação desse sabor. Então, quanto mais a gente colocar, mais ele vai querer o doce, mais ele vai querer o consumo do sal. Então é melhor evitar, né? E falando nessa questão do doce, né? A criança precisa, né, conhecer o doce tão cedo. Que idade a gente pode começar a oferecer? Se deve oferecer? Quais as melhores sugestões, né, na substituição do doce ou doces, né, sobremesas, assim, né, mais adequadas para a idade? Sim, o ideal é que não seja ofertado nenhum tipo de açúcar para crianças menores de 2 anos, né? Sendo assim, açúcar também não... Açúcar branco, né? O açúcar que está já nos alimentos também, sim, isso? sim. Nos industrializados, esse industrializados tipo de coisa? e de... Por exemplo, assim, como um lanche que seja adocicado, por exemplo, a gente não precisa dar alguma coisa que tenha um acréscimo de açúcar também. Por exemplo, uma batata doce assada, ele tem um sabor adocicado, mas é algo que não vai prejudicar a criança. Então, tem outras formas. É natural, né? Sim. Eu acredito que quanto mais tempo a gente consiga evitar com que essa criança tenha o acesso ao doce, ao industrializado e ao doce de casa, os docinhos, balinhas, todas essas guloseimas, é melhor. Claro que essa criança não vai ser retirada do meio dela. Vai ter festinhas de aniversário, vai ter tudo, brigadeiro. Tu não vai querer proibir a criança de conhecer, mas explicar para essa criança, conversar com eles, explicar como não é tão bom consumir sempre. Então, se é esporadicamente esse consumo, né, é uma coisa natural da nossa vida. Não vamos conseguir bloquear essas crianças do mundo, né? Eu acho que esse tema ainda teria muito, né, a ser abordado. Cada fase, cada faixa etária, né, tem suas peculiaridades. Mas hoje, né, estamos encerrando o assunto, essa discussão muito interessante. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, a Ritiele e a Angelina pela participação, as, né, acadêmicas do 7º semestre que vieram colaborar conosco. E vocês gostariam de rapidamente finalizar com alguma coisinha?
Eu gostaria de agradecer e realmente não deixar uma ideia que a gente não pode desistir, né? Porque é questão de organização. A vida estressante dos pais está afetando muito nas crianças de hoje em dia. Então, a gente tem que insistir e lutar pelas crianças, né? Também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho desse assunto que é tão abrangente e só para os pais refletirem também que a alimentação da criança agora, na infância, vai refletir no futuro, na saúde dela no futuro. Então, é bom ter bastante atenção. Muito obrigada mais uma vez. Encerramos aqui mais um programa Saúde em Foco. Até a próxima.